Brasil 247, ainda o foco do Brasil 247 continua sendo a questão da Venezuela e vai ficando cada vez mais provado que os posicionamentos em relação à Venezuela não buscam necessariamente a democracia, buscam interesses, contemplação de interesses de diferentes nações. O posicionamento do Lula, que tem sido no sentido de esperar as atas, está sendo contestado por autoridades ao redor de todo o mundo. O Lula está sofrendo uma grande pressão e o Lula está resistindo a essa pressão, lembrando que a Venezuela, se ela se torna uma Venezuela governada pelo González, ela se torna uma Venezuela à disposição dos Estados Unidos. Grandes parcerias com a Venezuela e o Brasil vão deixar de acontecer porque obviamente, se a Venezuela faz uma parceria com os Estados Unidos, toda a atividade mais desenvolvida será contratada dos Estados Unidos. Se o Brasil faz uma parceria com a Venezuela nas mãos do Nicolás Maduro e os Estados Unidos continuam não gostando da Venezuela, resta para o Brasil negócios internacionais muito mais interessantes para nós do que os negócios que serão deixados se a Venezuela for para as mãos dos Estados Unidos. Lembrando que a Venezuela tem petróleo para oferecer, enquanto o Brasil tem indústria e muito mais. Então, lógico, hoje nós temos um debate internacional que é pautado pelo tema democracia, mas nenhum líder internacional realmente está opinando na questão da Venezuela por causa da democracia. A democracia é somente o pano de fundo. A democracia é somente a embalagem que toca esse discurso a respeito da Venezuela. Os verdadeiros motivos, obviamente, são os interesses geopolíticos, os interesses comerciais e principalmente o petróleo venezuelano. E tá aqui, o pronunciamento do Lula. O cara nem tomou posse e já querem que eu fale, diz Lula ao ser questionado sobre Edmundo González. É muito importante dizer, gente, que durante esse tempo que toda essa confusão está acontecendo, o Nicolás Maduro continua como presidente da Venezuela, como continuaria, porque a posse ela não é agora. Então, de qualquer forma, há tempo para contestarem as eleições do Maduro, há tempo para toda a confusão acontecer, mas é lógico que é muito importante levarmos em conta que todo o discursinho, que no final das contas chama o Maduro de ditador, fala que está buscando democracia, quando esse discurso vem da base da pirâmide, do povo comum, obviamente é um discurso genuíno. O discurso vindo de pessoas como você e eu, a respeito das questões ligadas à democracia, se o Maduro seria um ditador ou não, se o González estaria querendo dar o golpe, obviamente nosso discurso é pautado na nossa opinião, nosso discurso é pautado no que a gente sente dentro do coração. Mas o discurso dos políticos é um discurso pautado nos interesses econômicos. Então, indiferente do que aconteceu nas eleições da Venezuela, o eixo União Europeia e Estados Unidos vão dizer que o Maduro deu o golpe. E, obviamente, é interessante para o Brasil insistir na legitimidade da eleição do Maduro, porque agora o que está em jogo é quem vai ser parceiro da Venezuela. É Brasil ou Estados Unidos e União Europeia? Lembrando que Estados Unidos e União Europeia não querem parceria, querem comprar o petróleo venezuelano. Então vamos dar sequência e vamos nessa, E tá aqui, coisas relacionadas, ex-chefes mundiais de direita extremistas tentam emparedar o Lula para pressionar Maduro. E, obviamente, o Lula tem pressionado Maduro pela questão das atas. Essa é uma pressão muito válida, Entregue as atas. Essa pressão do Lula sobre o Maduro, no que diz respeito à entrega das atas, dá muito mais credibilidade ao Lula do que simplesmente assumir que o Maduro foi vitorioso sem ver as atas. Então, o Lula está certíssimo nesse posicionamento. E temos aqui também uma notícia que daqui os ex-chefes mundiais pressionando o Lula. E agora, ministro da Defesa da Venezuela ratifica lealdade absoluta a Maduro. Esses pronunciamentos são pronunciamentos que acabam sendo tiro no pé. Falta alguém de estratégia do lado do Maduro e do ministro da Defesa. Nesse momento é hora do ministro dizer que ele
tem lealdade absoluta ao povo venezuelano, à democracia, e porque o povo venezuelano escolheu Maduro, obviamente ele será leal ao Maduro. É assim que faz comunicação política. Vou mandar alguns materiais de comunicação política para a equipe do Maduro, vou mandar o Comunicação Política 1 e 2 do Leonardo Estopa para o Maduro. Brincadeira à parte, a comunicação do Maduro, ela está tão pautada no absolutismo que ela não está sabendo falar com a população. E nessas horas é que o Maduro deveria conquistar aí um comunicador, não necessariamente um cara de comunicação para falar, mas um cara de comunicação para avaliar o que está sendo dito pelas pessoas que apoiam o Maduro, porque todo o discurso que está sendo criado pela direita contra o Maduro, ele está baseado no interesse popular, no interesse do povo venezuelano, proteção do povo venezuelano. Já quando é o discurso do Maduro, é como se o Maduro fosse um imperador coreano, né, se fosse o Kim Jong-un, e todas as, né, tudo levia porta no Maduro. Então, todas as coisas ditas dentro da Venezuela pela equipe do Maduro vão na direção de bater palmas para o Maduro, falar que o Maduro é bom e que tem muita lealdade ao Maduro. Já o outro lado, que está bem alinhado com muitas teorias de comunicação, provavelmente tem a ajuda dos Estados Unidos, psicólogos e muitos outros voltados à comunicação, que não são necessariamente apenas jornalistas, eles criam todo um discurso que vai funcionar, um discurso que vai engajar. E o Maduro acabou se perdendo no tempo, porque o Maduro sempre teve um discurso muito bom e ele não está conseguindo realmente coordenar sua equipe para falar o que precisa ser dito. De qualquer forma, verdade seja dita, o Maduro, ele consegue segurar ali no pulso essa questão da Venezuela, mas conseguiu ter um discurso muito bonito por muito tempo, mas agora o outro lado está dominando completamente o discurso a respeito do suposto golpe do Maduro. Macron telefona para Lula e elogia a posição do Brasil sobre a Venezuela. Abre aspas, Lula reiterou seu compromisso com a busca de uma solução pacífica entre as partes e que respeite a soberania do povo venezuelano, diz o Planalto. E olha, gente, se as autoridades ao redor do mundo já estão elogiando Lula, é porque as autoridades ao redor do mundo já têm certeza a respeito do resultado das eleições na Venezuela e agora só estão pressionando Lula para que se posicione em relação a esse resultado. E vamos ver o que vai acontecer, obviamente, nos próximos dias. Vamos mudar de assunto. Prometi que eu não faria grandes análises a respeito da Venezuela. Queria chamar os 24 amigos que estão assistindo no canal 2 que venham para o canal 1. Canal 2 vai parar de transmitir a partir da semana que vem definitivamente. Essa semana vai transmitir com um aviso para as pessoas entenderem que a transmissão será no canal 1. O canal 2 vai continuar funcionando para cortes, vídeos curtos e lives sobre outros temas. Essas duas lives principais vão ficar sempre no canal 1. E por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar com o Pix está aqui 31 997 692494. Ajudem com o Pix, isso faz uma diferença muito grande para a gente, faz com que a gente tenha condições de divulgar mais o trabalho, produzir mais conteúdo. Então ajudem, pix@estopa.com.br. E eu queria pedir para você que ainda não deixou o like, deixe o like, e você que está assistindo, deixe um novo boa tarde, porque obviamente isso faz a live alcançar mais pessoas. Daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre o clima de conflito entre a Michelle Bolsonaro e o Bolsonaro. E esse clima de conflito agora ele começa a ficar cada vez mais público, e apesar de que a Michelle está tentando segurar, a Michelle e o Bolsonaro parecem estar tentando segurar a história do casamento para politicamente ganharem com isso, já dá para entender que o casamento da Michelle e do Bolsonaro se tornou um casamento de fachada. O Elson do Baby Beef fica muito com raiva quando eu falo isso, mas é uma coisa que está muito na cara. Agora, sobre posicionamento geopolítico do Brasil e crise mundial, eu queria agora trazer para vocês a direção administrativa do Brasil que vai nos livrar de sofrermos a crise mundial, como poderíamos sofrer se não fosse
esse posicionamento que se tornou o posicionamento principal do Brasil, mesmo antes do Lula assumir. Ainda com o governo de transição, o Alckmin já estava trabalhando essa questão da reindustrialização do Brasil. Lembrando que durante Temer e Bolsonaro nós tivemos a maior desindustrialização da história do Brasil. Os únicos países que conseguiram ter o mesmo nível de prejuízo que o Brasil teve com suas indústrias destruídas pela Operação Lava Jato, os únicos países que passam por esse mesmo nível de destruição são os países em guerra. Então podemos dizer que o que aconteceu durante o golpe contra Dilma foi uma guerra não declarada. Os Estados Unidos conseguiram, através dos grupos de pressão aqui no Brasil, como MBL, Revoltados Online, através das emissoras brasileiras, como a própria Rede Globo, e também através da Operação Lava Jato, eles conseguiram acabar com nossa indústria. Não foi só a indústria. Lembrando que, enquanto o Sérgio Moro e o Dallagnol estavam destruindo nossas empreiteiras, nós tínhamos movimentos também da Operação Lava Jato em outras cidades do Brasil, e o programa nuclear brasileiro foi destruído pela Operação Lava Jato com a prisão do almirante Otton. Então nós tivemos uma destruição total do desenvolvimento nacional. E essa destruição, ela nos levou àquilo que eu já digo, mesmo antes da Dilma cair. Eu já dizia que a intenção de tudo que estava acontecendo era posicionar o Brasil como produtor de commodities. E agora, com essa crise mundial, os primeiros produtos que despencaram o preço foram as commodities. A nossa sorte é que a crise está vindo com força total, especialmente porque nos Estados Unidos a Kamala já se pronunciou pela continuação das guerras e ela está liderando a campanha nos Estados Unidos, o que significa que a possibilidade da Kamala vencer nos Estados Unidos, ela está levando a população mundial a acreditar na continuidade das guerras, e isso está fazendo com que muitos investimentos sejam retirados de pontos extremamente importantes e produtivos e colocados na especulação ou mesmo somente para serem guardados para ver o que vão fazer depois. Então nós temos uma diminuição de investimentos, principalmente em áreas que dependem do consumo, né? Tem clientes nessas áreas que estão envolvidas nos conflitos mundiais. E no meio de tudo isso, o Brasil teve a sorte de reiniciar sua atividade industrial e reativar o consumo interno do povo brasileiro lá em 2019, logo em janeiro, quando Lula assumiu a presidência. Desculpa, lá em 2023, quando o Lula assumiu a presidência. 2019 foi quando tudo começou a ser destruído aqui no Brasil. Esse reposicionamento, ele aconteceu até bem mais rápido do que imaginávamos. A ideia que todos tinham é que para reconstruir a atividade, reativar a atividade industrial no Brasil, a gente demoraria décadas. Eu sempre fui um daqueles que disse que não, porque tínhamos pátio industrial, pessoas desempregadas, né? O engenheiro trabalhando de Uber, mas que gostaria de trabalhar de engenheiro. Essa é uma forma muito prática da gente exemplificar essa situação. Mas no meio de tudo isso, o Alckmin e o Lula conseguiram também restabelecer o consumo interno das nossas commodities. O restabelecimento do consumo interno se pautou basicamente em vamos exportar menos e vamos acostumar o brasileiro a voltar a consumir os produtos de primeira qualidade. Durante o governo Bolsonaro, os produtos de primeira qualidade foram todos destinados à exportação e o brasileiro foi para a famosa fila do osso. Agora que as commodities começam a cair ao redor do mundo, seria o momento para os ruralistas brasileiros que apoiaram o Bolsonaro pagarem todos os seus pecados. Mas esses pecados não ficam somente com os ruralistas. Claro que a economia brasileira afunda quando ela depende somente das commodities, e nós temos uma situação completamente diferente da situação durante Temer e Bolsonaro. Nós temos commodities sendo consumidas internamente e temos a reativação da atividade industrial no Brasil. Então, mais do que nunca ficou provado que um país, para se blindar dos problemas externos, principalmente essa crise que se aproxima, precisa investir na sua indústria e precisa dar para o seu próprio povo condição de consumir os seus produtos. E é exatamente o que está acontecendo agora. Deixa eu agradecer as pessoas que estão ajudando aqui com o Pix, liberando aqui os comentários para que vocês, por favor, deixem aquele boa tarde que é
importantíssimo. Muito obrigado, Marion. Muito obrigado, Juraci. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Nancy. E muito obrigado também, Gilson. Muito obrigado a vocês que ajudam aqui com o Pix. E queria pedir para quem puder ajudar com o Pix, tá aqui 31997692494, mas você ajuda compartilhando, você ajuda convidando pessoas, você ajuda também deixando o seu like. Isso faz o YouTube aumentar o alcance e automaticamente o trabalho vai ficando cada vez mais relevante. Agora eu queria trazer para vocês um pouquinho do andamento dessa crise internacional que nós estamos vivendo agora, tensão internacional. Nós já temos Estados Unidos e Rússia em guerra por causa da questão da Ucrânia. Então nós temos aquela famosa proxy war, que é uma guerra em que os Estados Unidos estão utilizando a Ucrânia para manter uma guerra, para desestabilizar a Rússia, para impor sanções contra a Rússia. E agora nós temos movimentos da Rússia em direção à Venezuela. Moscou disse esperar que visitas de navios de guerra russos aos portos venezuelanos continuem. Então, nós temos um aquecimento na Guerra Fria, porque todos acreditam que a Guerra Fria acabou com a derrubada do Muro de Berlim. Ela foi pausada por um tempo até a China se tornar a maior indústria mundial e a Rússia se tornar um grande exportador de gás e outros derivados necessários ali para a economia europeia. Nisso os Estados Unidos começaram a ter a ideia de vender para a Europa gás liquefeito e a confusão começou toda novamente. Está aí navio militar russo chegando à Venezuela, lembrando que o grande conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos aqui na América Latina rendeu para Cuba um embargo gigantesco que Cuba vive hoje, né, com o conflito da crise dos mísseis. E infelizmente a União Soviética, a herança da União Soviética, a herança maior obviamente ficou para a Rússia. A Rússia não assumiu cuidar dos cubanos. Então tomara que agora, no lugar de mandar navios militares à Venezuela, que a Rússia continue enviando navios, mas com suprimentos para o povo venezuelano parar de passar fome. Esse apoio da Rússia à Venezuela é um apoio que crava a possibilidade do Maduro continuar na presidência da República, ainda que ele tenha tido os supostos 30% de votos, como diz a oposição. Então agora chegamos no cume de um conflito, que é Estados Unidos e Rússia brigando na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia lutando aqui também na Venezuela, Estados Unidos apoiando Israel na destruição de todos os seus, não diria inimigos, né, mas todos os seus desafetos, e essa crise mundial vai nos levando para uma situação de total inviabilidade econômica. Então, infelizmente, estamos numa situação bem difícil. Leonis, meu irmão, mandando várias mensagens aqui só para perturbar, porque eu peço para ele cópia do processo e agora ele fica me trollando, mandando 300 mensagens pedindo cópia do processo. Isso faz parte. Marca a hora aí para eu mandar para ele assistir esse ponto da live. E aí ele mandou para mim aqui, ó. Vou mostrar para vocês a trollagem que ele mandou para mim, tá aqui, ó. Ou manda aí cópia do processo, né? Então, ou manda a cópia do processo aí. Então tá aí, né? A zoeira faz parte, é muito bom ter irmãos e principalmente para na hora da live o irmão trollar a gente com cópia do processo. Vamos dando sequência aqui. E o pessoal que não é inscrito, inscreva-se por favor. Isso é muito importante, ajuda a live a crescer. Tem 34 pessoas assistindo no canal 2. Venham para o canal 1, gente, é muito fácil. O link para a transmissão do canal 1 está colado aí nos comentários. Clica, já se inscreve se não for inscrito e passa a acompanhar no canal 1, porque o canal 2 precisa parar de transmitir simultâneo para a gente concentrar as transmissões em um só lugar. Vamos continuar falando do mundo.
Enquanto, obviamente, o mundo fala sobre Olimpíadas, nós temos várias estratégias sendo traçadas ao redor do mundo, todas essas estratégias sendo desenhadas no sentido de atrapalhar a economia para os mais pobres e transferir a riqueza dos mais pobres para os mais ricos. É isso que acontece quando a gente entra num clima de guerra, como é esse que a gente está vivendo nesse momento. Trump diz que fará entrevista com Elon Musk na noite de segunda-feira. Esse presidente estadunidense faz anúncio de grande entrevista nas redes sociais. O Elon Musk, sem dúvidas, ele é uma personalidade mundial. Ele é protagonista de golpes e tem orgulho de dizer que ele é protagonista de golpes. Maduro acusa o Elon Musk de ser protagonista do golpe na Venezuela. Já tem, inclusive, um desafio do Maduro contra o Elon Musk para se enfrentarem dentro de um ringue, mas além de tudo isso, é muito importante dizer que hoje nós vivemos aquele clima de meritocracia e aquele sonho que é muito comum entre as pessoas que não sabem da realidade da vida, que é ficarem ricos de uma hora para outra. E o Elon Musk significa para essas pessoas uma espécie de Deus. Sim, o Elon Musk é para essas pessoas um caminho a ser seguido. E o apoio do Elon Musk a Trump, ele é óbvio, já foi declarado, mas a presença do Elon Musk junto com o Trump significa muitos votos de jovens e adolescentes que são conquistados principalmente por esses movimentos de ideologias no sentido aí de prezarem por a ideia da meritocracia e a ideia de que qualquer um que seguir determinadas receitas do liberalismo pode ficar tão rico quanto o Elon Musk. E lembrando que se tivéssemos que contemplar com produtos 5 milionários com o dinheiro do Elon Musk, se a gente fosse converter esse dinheiro em produtos, a gente precisaria de pelo menos uns 3 planetas, porque o dinheiro do Elon Musk é fictício, ele não existe na realidade. E eu vou provar isso para vocês. Já pararam para pensar o que aconteceria se toda a fortuna do Elon Musk fosse distribuída para a população que passa fome? Essa população ia tentar comprar comida. Não ia ter comida para todo mundo, o dinheiro ia ter inflação. Então, essa inflação acabaria com o dinheiro através da desvalorização. Isso é só para dizer para vocês que o dinheiro, os trilhões de dólares, toda essa conversa é conversa fiada. Não existe esse dinheiro. O que existe é uma especulação em cima da acumulação. Quanto maior a desigualdade social em números, mais é possível criar a ilusão de que tem muito dinheiro no mundo. Não é possível converter o dinheiro do Elon Musk em produtos. Não é possível converter o dinheiro desses milionários em produtos. E aí vale até uma crítica, que é uma crítica construtiva a respeito dessa questão mais avançada da economia, uma crítica ao posicionamento do presidente Lula. Que o presidente Lula fala coisas do tipo que os bilionários estão financiando foguetes e etc. Olha, o dinheiro que esses bilionários estão colocando em foguetes, ele faz uma pressão na Terra, né? Uma pressão por produtos para produzir foguetes, uma pressão por mentes, né, intelectuais para produzirem foguetes. Se esse dinheiro fosse colocado, por exemplo, para matar a fome das pessoas, esse dinheiro não conseguiria comprar produtos para matar a fome das pessoas, porque nem são produzidos nesse ritmo. Então, só para dizer aqui que a questão econômica ela é muito mais complexa do que simplesmente olhar e dizer são tantos dólares. Não, não é assim. Esses dólares podem comprar até um certo ponto. E aí a gente tem o proveito marginal da riqueza, que é exatamente o que sustenta a ideia de que milionários são realmente milionários. Eles não usam todo o dinheiro que tem, porque é impossível. Então eles ficam brincando, especulando, e a população mundial que ganha pouco sustenta essa ideia de que eles realmente valem muito. Muito obrigado, Marion. Muito obrigado, Juraci. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Nancy. Muito obrigado, Gilson, que mandaram Pix. Eu queria agradecer e pedir para vocês que ajudem aqui o canal, né? Quem puder mandar um Pix aqui, 31997692494. E queria pedir para vocês deixarem o boa tarde, que é muito importante. Queria pedir para vocês deixarem também aquele like e, por favor, compartilhem nas redes. Vou trazer mais uma notícia internacional que influencia nessa questão super complicada aí, né, das
guerras, destruindo a economia. Irã promete resposta definitiva e decisiva a Israel em reunião com o Brasil e outros países. A República Islâmica do Irã acolherá por si mesma como responder à agressão israelense, disse o chanceler. Olha, todas essas notícias só nos levam para uma direção: crise econômica. Olha, se você é um exportador que vende para o Irã e você de uma hora para outra percebe que o Irã ele vai ser destruído por Israel, e obviamente ele vai destruir muita coisa no Israel, mas ele vai ser destruído por Israel porque a resposta do Irã vai significar uma declaração de guerra, nós temos que dizer que sim, nós estamos indo para uma crise, e é básico, tá, gente? Olha, se estamos indo para uma crise e o Irã vai parar de consumir, Israel vai parar de consumir, e eu tenho uma empresa que vende para Israel, que vende para o Irã, eu vou tirar ações dessa empresa. E quando eu começo a vender as ações dessa empresa, eu vou tirar meu dinheiro dessa empresa. Quando eu começo a vender as ações dessa empresa, as ações dessa empresa começam a cair. E aí a gente tem, obviamente, esse movimento de crise que a gente está notando agora na economia mundial. Esse movimento de crise acaba fazendo com que os maiores culpados recebam o dinheiro do mundo. Porque, embora essa crise esteja acontecendo porque os Estados Unidos estão dispostos a fornecer armas para Israel, inclusive os Estados Unidos já se manifestaram aí no sentido de que Israel, né, o Irã está querendo atacar Israel, teve até reunião de emergência sobre o caso. Enquanto isso está acontecendo, infelizmente, os investimentos são retirados dos países que produzem produtos para vender para esses locais que estão em conflito e são enviados para outros lados. E Marlene Cerqueira está falando uma coisa aqui que é exatamente o que aconteceu no Iraque, né? O Irã promete atacar, mas nunca ataca. Mas os investidores, eles acreditam nas promessas e por causa das promessas eles acabam diminuindo os investimentos. Lógico, não estou dizendo que as empresas vão fechar, mas obviamente as empresas acabam caindo. E aqui está o pronunciamento do Lula, que eu disse para vocês que, avaliado sob o aspecto da grande discrepância entre o dinheiro do mundo e os produtos, não dá para tirar o dinheiro que está indo para colonizar Marte, né? Porque para colonizar Marte você usa alguns recursos e colocar todo esse dinheiro para matar a fome. O que é preciso nesse momento é modificar completamente a cultura que nós temos, que infelizmente, tá, gente, eu não sou vegano nem vegetariano, mas grande parte da produção de alimentos do mundo é para tratar de animais que serão consumidos depois por seres humanos. Então, grande parte da produção de alimentos é direcionada para a produção de um alimento nobre que é consumido por uma parte da população que não está nem aí para a população que passa fome. Então é uma questão cultural. E essa questão cultural precisa ser revertida através, obviamente, de investimentos em capacidade de produção de alimentos para todo mundo, distribuição. Infelizmente, isso acaba nos colocando numa situação muito difícil. Assim como também não é possível conceber que todo esse dinheiro seja colocado, por exemplo, à disposição de métodos para acabar com a destruição ambiental, porque para acabar com a destruição ambiental a gente tem dois caminhos, né? Degradação ambiental. Estamos evoluindo em sentido de um mundo mais sustentável. Quando a gente olha para os veículos de antigamente, eram veículos que, né, quem lembra do Opala 4100, que fazia ali seus 5 km por litro de gasolina. Hoje os veículos do mesmo tamanho são muito mais econômicos. Nós já estamos numa realidade em que os veículos são híbridos e durante o tempo que você está freando, você está recarregando a bateria. Então, temos os veículos elétricos, mas obviamente a energia elétrica que chega nesses veículos precisa ser produzida. Mas só para dizer que nós já estamos caminhando para uma situação da diminuição do desperdício de energia, emissão de gases, tudo isso é uma realidade. Só que para a gente alcançar essa realidade a gente precisa de uma mudança cultural. Então vai aqui só um ponto crítico, né, dessa live, que a gente faz bastante esse trabalho de análise crítica. Queria pedir às pessoas que estão no canal 2 que venham para o canal 1. Deixa eu ler aqui alguns comentários agradecendo a participação de vocês. Vou para o assunto da Michelle já. A Kátia diz: voltou
E no momento que a Kátia disse aqui voltou, eu queria dizer para vocês que compartilhem, por favor, essa live nos grupos, gente, porque compartilhamento nos grupos vai falar exatamente isso com as pessoas. Voltou, sim, a live está de volta, só que algumas pessoas não sabem ainda que essa live está de volta. E deixa eu dar sequência. Boa tarde, professor Estopa. E se países como Rússia, Índia, China, Irã e Coreia do Norte se unissem e ameaçassem os Estados Unidos? Não daria certo? Mauro, a grande realidade é que qual seria o interesse, por exemplo, da China atacar os Estados Unidos, sendo que ela faz negócio com os Estados Unidos? Até digo que o que os Estados Unidos querem mesmo é sofrerem um ataque da China e da Rússia, porque eles devem tanto dinheiro para a China e para a Rússia, estão passando por uma dificuldade financeira tão grande que eles querem esse ataque, né? A Coreia do Norte e Irã, inclusive sobre essa questão do Irã, deixa eu ver se eu acho aqui uma notícia, que dá para vocês verem que é tudo uma forma de tomar o petróleo do Irã. Tá lá, né? Israel começou uma guerra com o Irã. E essa guerra de Israel com o Irã, na verdade, é puro interesse dos Estados Unidos. Estados Unidos acusam um homem com suposto vínculo com o Irã sobre plano frustrado, possivelmente contra Trump. Então tá aí, gente, olha, os caras estão querendo pegar aquela tentativa de assassinato do Trump, aquele caso lá do tiro na orelha, e estão querendo utilizar aquilo para iniciar uma guerra contra o Irã. Então estão com toda a vontade de iniciarem uma guerra contra o Irã. Qual que é o detalhe? Os Estados Unidos já estão sendo vistos pelo mundo como causadores de guerra. Eles precisam, obviamente, de uma boa desculpa. Como Israel se tornou um país que faz guerra e pronto, e qualquer coisa está na Bíblia, que Israel está fazendo dessa forma, tá? Não é na Bíblia, obviamente, é no livro sagrado deles. E quando Israel começa uma nova guerra, mata pessoas, o Netanyahu está justificando e dizendo que ele está contemplando, né, a profecia da Bíblia e tal, e muitas pessoas batem palma ao redor do mundo, inclusive nossos brasileiros neopentecostais. Então, nessa situação, o que pesa agora é a dúvida: Irã tem ou não tem armas nucleares? Se não fosse a dúvida a respeito do Irã ter armas nucleares, nós já teríamos uma guerra declarada contra o Irã e Estados Unidos e Israel juntos invadindo o Irã. E no momento que o Irã promete ataques e não realiza ataques, fica sempre nessa, né? Olha, promete demais e não faz. Mas a vontade óbvia dos Estados Unidos é complicar a economia do Irã, lembrando que Irã e Iraque dividem ali o mesmo subsolo, onde tem o petróleo. Então, o petróleo do Irã é o petróleo do Iraque. Enquanto os Estados Unidos conseguirem fazer com o Irã a mesma coisa que a Marina Silva está fazendo aqui no Brasil, que é interromper a exploração do petróleo, mas eles vão explorar o petróleo através do Iraque. Então, nós temos uma situação bem semelhante. Marina Silva seria talvez para nós brasileiros o que Israel e Estados Unidos são para o Irã. Então, complicando completamente a possibilidade do Irã explorar o petróleo. Aqui no Brasil, a Marina Silva complica a possibilidade do Brasil explorar o próprio petróleo, enquanto outras empresas estão retirando o mesmo petróleo ali na Guiana Francesa. Agora, nos Estados Unidos, vão tentar associar o camarada doidão lá, que provavelmente foi convencido a atirar no Trump por vozes vindas dos produtores de armas, já que o Trump falou que vai tirar os gastos com armas dos Estados Unidos, né, principalmente com a OTAN. E aí essa tentativa frustrada de matar o Trump, ela resultou no final das contas nessa justificativa aí para dizer que a culpa é do Irã. E deixa eu trazer os comentários aqui. Tá recebendo o nome das pessoas dos Pix? Então, eu recebi, né, queria agradecer as pessoas que estão mandando o Pix, eu recebi e eu falei já. Deixa eu ver se tem novos aqui para eu agradecer. Eu agradeci esse aqui, eu acho que você não viu. Então, muito obrigado, Marion, Juraci, Sérgio, Nancy, Gilson, Divanira, Ruth, Pericles. Então, muito obrigado a todos vocês e gostaria de pedir, quem puder ajudar com o Pix, está aqui, 31 99769 2494. Agora, ajudem, por favor, deixem aí os comentários, deixem boa tarde, tá quase boa noite, mas deixem aquele boa tarde, deixem o like e compartilhem a live com os amigos. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui. Foi só tirar a Marta que o Brasil resolveu jogar bola. 3 na Espanha, Emerson Santos. Comentário cruel do Emerson Santos. A Marta
ela se tornou, obviamente, um ícone do futebol feminino brasileiro. E 12,4 diz aqui: mulher jogando futebol igual homem lavando louça. Pode até tentar, mas fica ridículo. Eu queria dizer para o 12,5 que, obviamente, é mais difícil para as mulheres alcançarem o mesmo nível dos homens, principalmente por causa da questão do patrocínio envolvido. Quando você imagina nos jogos masculinos, a gente tem um incentivo mundial para a pessoa se tornar jogador de futebol. Quando a pessoa é selecionada por um clube, ela vai ser treinada ali pelos melhores treinadores, com toda uma estrutura. Futebol feminino não é a mesma coisa, a gente sabe disso, tá? 12,4. Pode ter certeza que as mulheres teriam toda a perícia no jogo de futebol que os homens, se a população mundial desse a mesma atenção. Porque, obviamente, os patrocínios são maiores para o futebol masculino, porque tem mais visibilidade, tem mais alcance. O povo quer ver o futebol masculino. Se de uma hora para outra a gente tivesse o mesmo alcance do futebol feminino, os mesmos patrocinadores, as mulheres teriam condição de alcançar a mesma habilidade. Então, não vá para essa direção, porque isso é uma coisa muito feia. Eu acho que desprezar as mulheres, essa condição aí de desprezar as mulheres é uma coisa muito feia. Deixa eu agradecer aqui. E o Emerson Santos, foi só tirar a Marta, né, que é o Emerson Santos que disse isso aí. E Sebastião Hilário diz 100% bolsonarista. Eu não sei se no seu caso, Sebastião, você poderia acompanhar o Bolsonaro na Papuda. Talvez sim, não sei se seria possível, mas continue 100% bolsonarista para a gente poder rir da sua cara. Marta, se jogar a final, o Brasil perde. Então tem muita gente aqui realmente criticando a Marta. E Alberto Serra fala aqui, 12,5, tu não gosta de mulheres, só pode. Gente, 12,5... Cris está dizendo aqui que o áudio não está coincidindo com a boca. Eu vou tentar resolver isso para a live da noite, tá? E deixa eu dizer uma coisa que talvez as pessoas... A live não está sincronizada, não sei como eu faria isso. Alana, vê se você consegue entrar na live do canal 2 e no canal 2 cancelar o autodesligar, que eu paro a transmissão e inicio a transmissão novamente. Aí em cima? Encerrar e... Não, tem uma opção aí no estúdio que é encerrar automaticamente, desabilitar ou encerrar automaticamente. Tem que, só para ela não cair na hora que eu desligar aqui, porque eu desligo e tento de novo para ver se a coisa funciona. Olha só, de qualquer maneira, deixa eu tentar zerar aqui, vem para cá e volto, peraí. Não sei se resolveu, mas vamos lá. Basicamente, gente, é o seguinte, o 12,4, ele faz parte de um grupo que são os Red Pill. Os Red Pill, eles estão surgindo como uma reação a uma parte identitária do feminismo. Então, para alguém entender por que ele tem todo esse ódio em relação às mulheres, é porque ele está sendo instruído por um grupo de pessoas que estão desenvolvendo realmente, estão produzindo argumentos para que os homens tenham ódio das mulheres. Esse grupo, ele não surgiu do nada, ele surgiu como uma reação contra o identitarismo. O identitarismo que está presente não apenas na internet, mas está presente na produção de leis, na produção também de resultados de processos judiciais e assim por diante. Então, ele sempre vai se posicionar contra as mulheres em todas as ocasiões. E RA0101 diz que, pergunta sobre o Léo Quadrado, não é capitalismo que é malvado, sou formado em PP e afirmo que não faria sentido uma empresa patrocinar o futebol feminino se as mulheres não acompanham, deve ser o futebol masculino. Foi exatamente isso que eu disse, né? O que faz com que as empresas não patrocinem o futebol feminino é o futebol feminino não ter a mesma audiência do futebol masculino. Então, claro, se a gente tiver as mesmas condições, as mulheres poderão treinar com as mesmas condições. Vamos lá, final de futebol, eu vou torcer. E aí a Eliane disse que a live está normal. As pessoas estão dizendo que está
falta de sincronismo entre o áudio e o que eu estou falando. Campos Neto vai aumentar os juros. E agora deixa eu trazer para vocês uma notícia que é uma notícia que está gerando um certo desespero por parte dos bolsonaristas e realmente parece que eu fechei a notícia principal, mas eu acho ela aqui. Vamos lá, deixa eu abrir a fórum aqui enquanto eu deixo os comentários, vou pedir para vocês ajudarem com isso. Que é a questão da Michelle Bolsonaro, tá, gente? Olha só, já existe de uma forma muito clara uma disputa entre o próprio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Imaginavam que a Michelle Bolsonaro não teria uma boa performance nas pesquisas. E claro, o Bolsonaro agora, ele se manifestou na direção de um desespero extremo, que é o desespero da Michelle participar das eleições, se declarar como possível candidata. Bolsonaro tem novo chilique com a inclusão de Michelle em pesquisas presidenciais. Novo surto do ex-presidente teria deixado Costa Neto em direção do PL em polvorosa. Bolsonaro tem dado resposta machista a quem pergunta sobre possível candidatura de Michelle em 2026. Olha, esse casamento ele já zoou já faz um tempo. E deixa eu trazer aqui para vocês, né? Tá aqui. Bolsonaro tem novo chilique e qual que é? Segundo a coluna de Bela Megali, o jornal O Globo, dessa terça-feira, o ex-presidente torceu o nariz porque PL incluiu o nome da Michelle nas últimas pesquisas para testar nomes para ser o anti-Lula da próxima disputa presidencial. A posição do Bolsonaro teria deixado Valdemar da Costa Neto presidente da sigla e a cúpula do PL polvorosa. Disse o Bolsonaro que somente se ela não for a esposa dele. E obviamente, gente, aqui cá entre nós, agora eu vou dar a minha opinião. Esse suposto casamento da Michelle com o Bolsonaro, ele acabou nos mostrando ali que desandou durante o tempo em que o Bolsonaro foi presidente da República. Isso porque a Michelle não pensava nessa questão dos interesses políticos. E a Michelle pulou fora do Bolsonaro assim que saiu o resultado da derrota. Não sei se vocês se lembram, né? O mundo divulgou a Michelle Bolsonaro rompendo com o Bolsonaro. Quando a Michelle e o Bolsonaro vão para eventos na mesma cidade, eles ficam até em diferentes hotéis. Então, todo esse relacionamento entre a Michelle e o Bolsonaro é um relacionamento que a gente precisa se perguntar agora se ele realmente existe. Eu acredito que não. Por que o desespero do Bolsonaro? Deixa eu trazer alguns elementos para vocês aqui, né? Tá aqui. Bolsonaro vai ficar em um hotel, Michelle e Valdemar Costa Neto em outro. Casal reservou locais diferentes para se hospedar durante o ato no próximo domingo no Rio de Janeiro. Várias notícias desse jeito, tá, gente? É bem difícil acreditar que o Bolsonaro e a Michelle tenham qualquer coisa relacionada a relacionamento. Mas como eles se tornaram, dentro do ambiente bolsonarista, um casal político, é interessante para Michelle e interessante para o Bolsonaro manter a história de que eles continuam sendo um casal. Tá aqui, Michelle abraçou a esposa de Tarcísio, Cristiane Freitas, e o ex-presidente ficou isolado no momento. Climão, pastor pede abraço em familiares e Michelle ignora Bolsonaro. Veja vídeo. Então tá uma coisa muito clara essa disputa entre a Michelle. Eu não vou nem entrar no detalhe aqui das fotos bem estranhas da Michelle Bolsonaro com o maquiador. Não vou entrar também nesse momento dizendo que faz sentido aquela ideia de que a Michelle seria, né, pessoas chamam de corrimão do PL e tal. Não vou entrar nesses detalhes não, porque são detalhes desonrosos contra as mulheres, não é só contra Michelle Bolsonaro, é um detalhe extremamente desonroso. Mas no que diz respeito à ideia do relacionamento da Michelle com o Bolsonaro, se o passado da Michelle Bolsonaro é esse mesmo que dizem que é uma mulher que estava procurando poder, riqueza e glória e não necessariamente um romance, esse casamento já não faz mais sentido, porque a Michelle já se tornou uma pessoa, entre aspas, querida pela direita, já está sendo anunciada pelo PL como possível candidata. Então por que
tanta confusão do Bolsonaro? Não seria mais fácil para o Bolsonaro, nesse momento, admitir a possibilidade da Michelle ser candidata? Não. O Bolsonaro, e isso prova que o relacionamento dos dois não existe mais. Porque para o Bolsonaro seria interessante demonstrar que a Michelle Bolsonaro está indo bem nas pesquisas, porque de uma certa forma isso demonstraria que a família Bolsonaro está bem. Porque, gente, ainda que ela esteja com 30 e o Lula com 38, ela está bem demais. Mas mesmo assim o Bolsonaro entra em desespero, fala contra e faz pirracinha. O motivo é muito simples. Primeiro, o Bolsonaro precisa manter entre seus eleitores a ideia que ele vai ser o candidato. Ficar colocando a Michelle Bolsonaro como possível candidata é o PL dizendo que não acredita que o Bolsonaro vai se tornar elegível novamente. E quando o Bolsonaro insiste na possibilidade de que ele vai se tornar elegível, ele consegue manter um certo engajamento do público e ficar mais tempo fora da cadeia. Então a estratégia do Bolsonaro é: vou iludir o gado que eu serei candidato, vou iludir o gado que tudo foi injustiça para que eu possa viver um tempo mais fora da cadeia. Com a Michelle Bolsonaro sendo cotada para substituir o Bolsonaro como a nova anti-Lula, onde fica o Bolsonaro nessa brincadeira? Inelegível, não candidato e na papuda. Manter a Michelle como esposa do Bolsonaro somente de fachada é uma forma de transferir votos para Michelle. Mas aí o Bolsonaro foi e deu uma ameaça bem interessante para o Partido Liberal, que é: vou acabar com a farsa. Se a Michelle continuar aparecendo nas pesquisas, vou acabar com a farsa. Não é para proteger a Michelle, é para se proteger. Deixa eu agradecer aqui alguns comentários e vou voltar aqui. Muito obrigado, Cassiano San. Boa tarde. 2 cobras canibais que irão se comer, Bozo e Michele. Bozo rodeado de motoqueiros e Michele com seu maquiador. Interessante a família. E o 12,4 fala: toda mulher trai, você acha que a Janja é fiel? Por que você está me perguntando sobre a Janja, 12,4? Né, que coisa bizarra. Defendo atleta, não pode bater em mulher. Aqui nós dois. E vamos dar sequência aqui, tá, gente? E o Lucas Henrique: Léo, você já se desculpou por mentir sobre a Argelina ter supostamente nascido com testículos? Não, eu não tenho certeza ainda, porque todos os veículos anunciaram ela como intersexo. Então, se todos os veículos e as pessoas que estão lá fazendo as reportagens anunciaram ela como intersexo, eu prefiro acreditar nas pessoas que estão lá fazendo as notícias, prefiro acreditar nos julgamentos anteriores que ela foi reprovada de participar por essa condição, do que acreditar na sua opinião e na opinião de outras pessoas de esquerda que enganam os telespectadores de esquerda porque precisam lacrar. Eu não sou lacrador, eu sou comunicador. E, obviamente, eu não vou me desculpar por uma coisa que eu não tenho certeza. Pode ter certeza que, se for uma coisa que eu tiver certeza que eu errei, eu me desculpe. Isso é questão de honra. Se desculpar com seus seguidores, telespectadores, com seus amigos, com a comunidade, é uma questão de dignidade. Insistir no erro é fazer a comunidade insistir no erro. Isso eu não faço. Mas me desculpar por uma coisa que eu não tenho certeza, que é exatamente o que eu acredito ainda, porque todas as notícias chegaram nessa direção, aí não rola. Deixa eu voltar para Michelle Bolsonaro, porque a Michelle, quanto à sexualidade da Michelle Bolsonaro, não pairam dúvidas. E deixa eu agradecer vocês pelas participações e deixa eu pedir para todos vocês que, por favor, compartilhem, deixem o boa tarde, deixem um like e vamos lá. Deixa eu trazer aqui então, tá? Esse chilique do Bolsonaro, então, ele está muito mais relacionado ao fato de que, ao sair das pesquisas, o Bolsonaro se torna mais vulnerável. O que o Bolsonaro quis dizer com esse chilique é que, se o PL continuar insistindo em fazer pesquisas com a Michelle, lembrando que cada pesquisa que sai com o nome Michelle Bolsonaro é o PL dizendo Bolsonaro não pode ser candidato, então tem que ser a Michelle. Todas as vezes que acontece essa exposição aí, o Bolsonaro fica louco. E no momento que o Bolsonaro fica louco,
ele fala que vai retirar o apoio ao PL. Então o que o Bolsonaro está dizendo, ó, se a Michelle for se candidatar, se ela for continuar aparecendo na pesquisa, eu vou gritar aqui que não sou mais marido da Michelle, ela vai ter que andar sozinha, ela não vai ser mais Michelle Bolsonaro. Que casamento ali não tem mais, tá, gente? Eu não tenho dúvidas de dizer que casamento ali não tem mais. E aí o Jorge Oliveira tem muito debate aqui a respeito do Red Pill 12,4 e tá aqui, 12% tem mãe ou nasceu de uma chocadeira. Show de bola das meninas, pararam de querer jogar e estão brincando em campo. 12,4 arremata dizendo: parabéns, Léo, atleta com bolas não podem bater em mulher, parabéns por não lacrar. E Cláudia Salles Fonseca, muito acréscimo. Vou liberar como é que estão os comentários aqui. E ninguém oficial disse que ela é intersexo. Manda para mim a notícia de novo para eu mostrar para ele a notícia de novo que veio das agências internacionais, para que ninguém aqui diga que Kelly Araújo de Sapecô, gente, olha. Kelly, eu posso dizer que você foi maligna nesse comentário. E agora é a hora que o 12,4 sai cambaleando. Para de falar bobagem, 2,4, para não receber respostas como essa, que são respostas não de lacração, mas de aniquilação. Eu te digo que nesse ringue aqui, você pode ter a quantidade de bola que você quiser, mas isso foi nocaute. E Kelly Araújo diz: 100% hétero, diz que toda mulher trai. Então tu nem ensina aí o que eu posso dizer para você. Foi a equipe de uma aniversária que disse: Estopa Dias parece até páginas de fofoca. Estopa Dias é porque tem o Léo Dias. Olha, eu vou até um certo momento das lives, eu vou trazendo as notícias, gente. Quando chega num certo se o som voltou ao normal. E é legal o Lucas falando: se trata de testosterona, não de testículos, estúpido. Se trata de H2O, não de água, seu retardado. É mais ou menos isso. Tá bom. Lucas Henrique, vai nessa, menino. E aqui, deixa eu copiar uma notícia aqui para colocar para vocês, porque a notícia mais política das Olimpíadas talvez seja essa. Está aqui: vitória de boxeadora da Argélia abre polêmica sobre gênero. Então deixa eu colocar aqui qual que foi o comunicado do Comitê Olímpico a respeito deste ponto. Deixa eu ver se eu tenho claquete aqui para o Brasil de fato, acho que não tenho. Então só para que vocês entendam que tem muita gente lacrando com a mentira. Lacrar com a mentira é vergonha. É mentira, não vale a pena. Mesmo que seja para proteger nossa causa, mentira nos faz bolsonaristas. Então tá aqui: vitória de boxeadora da Argélia abre polêmica sobre gênero. Comitê Olímpico reforça que atleta intersexo, ou seja, ela, intersexo, atende aos critérios estabelecidos, abre aspas, bem como todas as regulamentações. Então essa notícia é a resposta do Comitê Olímpico aos protestos contra a participação dela. E na resposta o Comitê Olímpico diz que mesmo ela sendo intersexo, ela atende todos os critérios. A boxeadora argelina Imani Khelif precisou de apenas 46 segundos para ganhar da sua primeira luta e passar às quartas de final, nos Jogos Olímpicos de Paris, categoria 66 quilos. E desqualificada por teste de DNA. Deixa eu trazer para vocês informações. Participação de Khelif nos Jogos de Paris gerou muita polêmica por causa da desqualificação dela no Campeonato Mundial de Boxe Feminino, em Nova Delhi,
em março de 2023, ou seja, um ano antes. Na época, a atleta foi excluída por causa de um teste de DNA, quando já havia chegado à final. A Associação Internacional de Boxe, organizadora da competição, justificou que a decisão, afirmando que a argelina violava a regra que barrava os torneios femininos pessoas com cromossomos XY. A mesma explicação foi dada para a desqualificação da tailandesa Lin Yu-Chin, depois que ela já havia levado a medalha de bronze. Normalmente, mulheres têm 2 cromossomos X, enquanto homens têm XY. Há, porém, casos raros de mulheres com características biológicas femininas que mesmo assim apresentam um cromossomo Y. E aí eu queria dizer para as pessoas que estão com raiva por causa disso. Gente, Cláudia Salles Fonseca, Léo tá negando fogo, não entendi essa. Deixa eu agradecer aqui o 12,4. Léo, ignora os lacradores, daqui a pouco vão dizer que a Argelina nasceu do útero do Lula para endeusar. Elas são sempre contra as mulheres cis. Queria dizer para vocês que no momento em que vocês estão se posicionando a favor do Comitê Olímpico Internacional misturar as mulheres, eu estou dizendo que o Comitê Olímpico Internacional deveria criar uma categoria diferente, exatamente para não prejudicar as mulheres cis. Simone Oliveira pergunta: Estopa, já conseguiu tirar foto com terno? Sim, meu irmão me emprestou a gravata, fiz a foto com terno e levei, já tem uma semana que eu levei para fazer meu registro lá na OAB. Vamos ver o que vai acontecer agora, estou por conta da OAB, mas já consegui tirar foto com terno sim. Não vou nem dizer que esse Lucas merece, porque aí ele vai me denunciar pro Xandão. Gente, eu vou acabar a live porque está congelando, parece que está tendo alguns problemas. Vou tentar descobrir como que eu posso fazer para que pare de congelar. E mais tarde a gente aprofunda nisso, tá? Já são 6 horas da tarde, é hora de parar, porque todo mundo quer assistir o Boa Noite 247, que é o maior e mais importante programa progressista